Oi, tudo bom com vocês? A paz, aqui é a pastora Catiúcia. E a gente vai aqui em mais uma meditação. Faz tempo que eu não posto, né? Devido ao meu dia a dia corrido. Mas a gente vai tentar fazer uma série de pregações e de estudos, enfim, que Deus enviar. E eu quero falar hoje sobre preparados e despreparados. O nosso texto áureo de hoje, da nossa leitura, é o livro de Mateus, capítulo 25, do versículo ao 13. É uma história bem conhecida aqui, a história das 10 virgens. Eu vou ler aqui. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? É algo interessante que a gente pode já começar essa nossa conversa. É sobre a questão de que momento esse sermão ele foi proferido por Jesus. Jesus ele tinha acabado de falar, de dar um sermão escatológico, Mateus 24, que fala sobre os sinais da volta de Jesus, o princípio das dores, grande tribulação, vinda do Filho do Homem, a vigilância. E logo em seguida Jesus ele usa a parábola. Jesus ele usava muitas alegorias, né? Jesus ele era maravilhoso. Se fosse da área de linguagem, nós poderíamos dizer que ele usava anedota, metonímia, prosopopeia, ironia, enfim, Jesus ele era perfeito. Então ele traz essa parábola das nécias e das prudentes. Mas se vocês perceberem também algo interessante, todas elas são virgens. Todas elas estão no mesmo nível aparente, físico. Quando fala a questão física, a virgem é que ela não teve um relacionamento sexual. Trazendo para os nossos dias, quer dizer o quê? Que todas as pessoas, elas estão numa igreja. Elas fazem parte de um grupo. Pode ser de um grupo de célula, pode ser de um grupo de coreografia, pode ser da escola dominical, pertencentes a uma igreja. Mas que dentro da igreja, elas são olhadas de um modo geral, de uma visão geral, todas são iguais. Mas quando você olha mais aprofundado, você vai ver aqueles cristãos que são prudentes e aqueles cristãos que são imprudentes. É que nem a questão dessa parábola das virgens. As virgens, todas eram virgens, mas existiam aquelas virgens que estavam se preparando, estavam todas animadas, motivadas para o seu casamento, para que o noivo viesse buscar, e aquelas que talvez não queriam nem casar com aquele noivo, não estavam tão empolgadas, não estavam tão assim desejosas e motivadas de conhecer, de receber o seu noivo, e aí não se preocuparam. A mesma coisa acontece na igreja. Existem as pessoas que são prudentes e imprudentes. Existem aqueles cristãos que são responsáveis e irresponsáveis, aqueles que se envolvem e aqueles que se envolvem mais superficialmente, aqueles que são compromissados, aqueles que realmente querem compromisso com a obra de Deus. Hoje em dia, na igreja,
ou às vezes em lugares, até no trabalho. Existe aquele profissional que veste a camisa da igreja, da escola, do trabalho, né? Que ele não estou dizendo quando eu falo dar o seu sangue, né, que ele vai se matar. Acho que ele realmente dá o seu melhor como um bom professor, como um bom mestre de obra, como uma boa pessoa que faz faxinas em casa, enfim, dá o seu melhor porque é o nome dela. Olha, aquela pessoa que vem limpar minha casa, ela é maravilhosa, e o nome dela vai passando. E tem aqueles imprudentes que vão, fazem de qualquer jeito, dão uma aula meia boca, fazem uma pregação de qualquer jeito, dão uma aula na escola dominical, fazem uma reunião de célula superficialmente. E eles vão ser também conhecidos como aquelas pessoas que fazem as obras de Deus relaxadamente. Nós devemos saber em qual situação nós estamos nos encontrando. E nós somos prudentes. Quem são as prudentes? São aquelas pessoas realmente que conheceram Jesus de fato, de direito, que deixaram ele fazer uma obra na sua vida, que deixaram a velha criatura de lado, que deixaram os prazeres mundando de lado, que dizem não ao pecado, que não negociam seus valores, que não dizem, olha, eu acho que pode, olha, Deus entende, que não usam de artifícios para satisfazer a obra da carne, que chamam para si a responsabilidade da obra de Deus, de se envolver na obra, de dar o seu melhor, de buscar fazer o seu melhor para Deus, porque nós não sabemos o dia, nem a hora que Jesus vai voltar, ou que Ele vai vir nos buscar, porque assim como nós podemos escutar a trombeta tocar, pode acontecer também que Ele nos chame antes. E aí, que lugar você está? E aí a parábola diz que as 10 virgens saíram para o mesmo lugar, ou seja, estamos na igreja, estamos na célula. Mas aí quem é que tem ali o seu azeite de reserva? O que é seu azeite? O que é, pastor, o azeite de reserva? Quem é aquele ali que tem orado mais? Quem é que tem buscado mais? Quem é que tem mais conhecimento bíblico? Eu não falo de teologia, mas quem é que conhece a Bíblia? Jesus, quando ele foi atacado lá pelo capiroto, tentado pelo diabo, como foi que ele venceu o diabo? Satanás, foi tudo na palavra de Deus. Jesus tinha poder. Jesus era o rema, a própria palavra. E ele usou a própria palavra, que era ele, para vencer o diabo. Hoje em dia as pessoas, elas estão muito superficiais na palavra de Deus. Eu sempre digo, quando você tem uma Bíblia no celular, que o pastor fala lá, livro de Gênesis, que você coloca lá no aplicativo Gênesis, e o versículo e o capítulo, é uma pesquisa, mas por que não manusear a Bíblia? Se te derem uma Bíblia para abrir, abre a Bíblia no livro de Obadias, no livro de Naum, no livro de Sofonias, no livro de Filemon, no livro de Judas. Judas tem livro, Judas matou Jesus. Calma, não é esse Judas que tu está pensando. Muita gente, as imprudentes, as nécias, os nécios vão pensar que Judas é o Judas que matou Jesus, porque não conhecem a Bíblia. Hoje nós vivemos uma geração que ela não quer se comprometer com o reino de Deus. Uma geração que você não pode exortar, que você não pode falar um pouco mais duro. Olha, eu vou contar um episódio para vocês. Não foi comigo, porque isso não rola, né? Mas eu encontrei uma líder, ela é minha liderada, e ela lidera um grupo. E uma liderada dela, junior, 10 anos, chegou com ela e falou assim, ei, olha, tu mandou a gente chegar cedo e tu chegou só agora. E ela falou assim, mas tu não sabe o que aconteceu. Não importa, eu quero explicações. Na mesma hora eu saí daquele lugar, porque eu só pensei comigo, meu Deus, uma pessoa dessa, se fizer isso comigo, eu dou uma suspensão. Porque é o nível de desrespeito. Os cristãos imprudentes hoje, eles não têm um nível de respeito pela autoridade constituída por Deus, seja pastor, seja presbítero, seja líder de célula, talvez a mãe, o pai, a família daquelas virgens nessas devem ter dito para elas, né? Levem óleo a mais, talvez o noivo ao chegar para encontrar vocês, talvez aconteça algum problema com a caravana dele, ele tinha que se atrasar um pouco mais devido
os preparativos da festa. Não, não vamos levar, não precisa. E aquelas prudentes, né, devem ter ouvido, leva mais, tá mãe, eu vou levar, tá pai, ok, eu vou levar. Ou então elas mesmas entenderam que poderia acontecer algo e trouxeram o azeite a mais. As pessoas, elas vivem numa época achando que Jesus não vai voltar, ou então que vai voltar, mas ainda dá para curtir, fazer algo diferente, né? Vou curtir um pouco mais. Gente, você na igreja, você estando com Cristo, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar e muito mais, ganhar a vida eterna. Não haja como aquelas virgens inconsequentes, imprudentes. Por isso que Jesus falou que quando ele voltar, muitos vão dizer, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu cantei, eu louvei, eu nananã, neném. Ele vai dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço, malditos do meu Pai, porque eram pessoas que não tinham compromisso, que levavam a vida cristã dissolutamente. Hoje existem vários tipos de igreja, igreja de inclusão. Quando a gente fala de inclusão, não estou falando de pessoas que são atípicas e típicas, não. Estou falando de pessoas que, inclusão, aceitam todo tipo de pecado, incluem o pecado. Essa igreja de inclusão é uma igreja que inclui o pecado. E hoje em dia nós não podemos nem falar. Tem gente que acha que a gente não pode falar sobre pecado, sobre o inferno. Está errado. Nós devemos alertar as pessoas que Jesus está voltando, que o homossexualismo é pecado, que a lesbiandade é pecado, que o adultério não leva a nada, que a promiscuidade, que as drogas, que a bebedice, tudo isso é errado. E se você é da igreja e ainda pratica essas coisas, você precisa mudar, você precisa ser prudente. Não deixe o diabo te enganar. O diabo tem enganado muita gente. Com essa palavra, eu detesto essa palavra, não tem nada a ver. Deus entende muito da palavra dele. Ele diz, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ou seja, você não vai andar com o pai, não vai andar com o filho, não vai andar com o Espírito Santo se você não estiver de acordo com a palavra de Deus. E aí, quando o noivo chegou, quando começaram a anunciar, elas estavam deitadas e tal. O noivo chegou, o noivo está vindo, se acordem para elas se prepararem. A noite demorou, a lamparina ficou queimando. E aí, quando as prudentes viram, o fogo está baixo, vai acabar, vamos colocar o nosso azeite. Quando as nécias viram, o fogo está acabando, mas a gente não trouxe azeite. Olha, o que Deus quer dizer com isso também? Muita gente, quando passa por tribulação, passa por luta, não, quando tá tudo bem, é bênção, é casamento, é saúde, é emprego, tá bombando tudo aí, bombando na City tudo. Ai, glória a Deus, mas quando vem a luta, vem a tribulação, vem um problema, o azeite, diminui. Por quê? Pouca oração, pouco conteúdo cristão, pouca leitura bíblica. Aí pede para o irmão orar. Aí vem aqui em casa orar por mim. Aí vem aqui em casa fazer uma campanha de oração. Aí se o irmão não vai, aí a pessoa fica com raiva. Não quiseram orar por mim. Aí eu passei por luta, ninguém me deu a mão. Gente, para com isso. Você tem a Bíblia, tem um monte de igreja aberta por aí. Você tem Jesus, a Bíblia fala, abre o teu quarto, abre a porta do teu quarto, ora. Aí as pessoas querem colocar a culpa nos outros, porque aquelas virgens devem ter reclamado. Essas prudentes aí são tudo egoístas, não querem dar do azeite dela pra gente, mas elas foram certas. O que elas falaram? Não, eu não posso dar meu azeite, porque se a gente der, vai faltar pra gente. Aí eu dou pra vocês, aí acaba o azeite de vocês, acaba o nosso, e aí? Hoje são aquelas prudentes que dizem, não, eu não vou pra festa. Não, eu sou da igreja, eu não vou beber. Não, eu sou da igreja, essa dança aqui que está sendo feita na escola não é para mim. Mãe, eu não vou dançar quadrilha. Mãe, eu não vou participar de festa de Halloween. Olha a festa country, cuidado, que tipo de festa country é essa? As prudentes dizem não. E aí o noivo chega, elas estão arrumadas, elas estão belíssimas, estão preparadas para aquele momento único que elas esperaram para a chegada do noivo. E aí o noivo chegou. E aí elas entraram para a festa.
Os outros 5 noivos, a gente pode se perguntar, eu acho que ninguém nunca perguntou, né? Eu acho que nunca ninguém falando dos 5 noivos. Eu vou fazer uma pregação sobre os 5 noivos que não levaram, porque se eram 10 virgens, eram 10 noivos. E eu quero só dar uma palhinha aqui sobre esses noivos que, entre aspas, ficaram sem a noiva. Eles não ficaram tristes, não. Sabe por quê? Porque eles pensaram, se essas aí, antes de casar, já esquecem azeite, como é que não seria a minha casa com elas? Como é que não seria a minha vida? Como é que não seria a criação dos meus filhos com elas? Então, percebam algo. Jesus, ele nunca sai perdendo. Jesus nunca perde. Quem perde são aquelas pessoas que acham que conseguem driblar o evangelho para fazer ele de acordo com as suas vontades. Não se deixe enganar. Não seja mimimi. Que time você está jogando? Qual é a camisa do time que você está vencendo? Não é a camisa do time Inacreditável Futebol Clube, não é essa. Qual é a camisa do time que você está vestindo? É a camisa do time das Prudentes ou a camisa do time das Nécias? Qual é o time? Cuidado para você não escolher o lado do time que está perdendo e que vai perder e que nunca vai ganhar. Não seja irresponsável, não seja inconsequente, não ceda aos seus valores. Meu namorado quer que eu vá para ele para tal lugar. Meu namorado quer que eu fique com ele. Meu namorado não quer casar. Então ele não te merece. Ele não te merece. Ela no trabalho pediram para me assinar uma nota fiscal, mas ela é fraudulenta. Fale pro teu superior. É o teu superior que pediu? Tem um superior acima dele. Não tem? Então diga não para ele. Não negocie os seus valores. Veja, lembre de Daniel. Daniel não deixou de orar porque teve um decreto. Daniel orou, mesmo tendo um decreto, porque ele não estava sendo desobediente a uma autoridade. Ele estava obedecendo a autoridade maior que era Deus. Existem leis, existem decretos feitos por homem que são contra a vontade de Deus e você pode não cumpri-los. Se aqueles decretos te levam para longe do Pai, para longe do propósito, seja prudente e não os cumpra. Não usem esses decretos para dizer, eu tenho que fazer, senão eu vou perder meu emprego, senão isso não aquilo. Isso não é verdade. E que nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa madrugada, eu não sei que hora você vai ouvir essa mensagem, que Deus ele possa tocar o seu coração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Você que é adolescente, você que é criança, você que é jovem, você compreende. O Espírito Santo te dá essa compreensão. Nós devemos ser prudentes. Os dias são maus. Mas se nós estamos do lado de Jesus, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra, ele nos dá discernimento, nos dá salvação, nos dá graça. Que Deus possa te abençoar. Vista a camisa do time dos prudentes. Se você está no time dos nécios, sai desse time. Chuta esse time para lá e faz parte do time que nunca vai perder, que é o time de Jesus. Deus abençoe vocês. Um forte abraço aqui da pastora Catiúcia. Assine o nosso canal. Nos encontre no Instagram também, @pastoracati. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.